E aí, beleza? Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, vai ver na fita. Esses dias os meninos estavam pedindo para que eu comentasse sobre meritocracia, né? E sempre que eu vou fazer um vídeo, eu procuro saber a opinião do meu filho mais novo, que não manja nada, e a opinião do meu filho mais velho, que já manja mais um pouco. Mas eu vou me concentrar nesse vídeo aqui na opinião do Jamal, que é assim. Eu falei, Jamal, você sabe o que é meritocracia? Aí ele falou, tem a ver com mérito? Aí eu falei, é. Eu falei, você sabe o que é mérito? Ele falou, não. Eu falei, cara, como é que você associou uma palavra com a outra, então? Ele falou, eu já tinha ouvido falar desses bagulho de metro, de mérito aí, de metro. Aí eu falei, meritocracia é o seguinte, Jamal, pela regra seria você vencer pelo seu mérito. Então, por exemplo, você vai disputar uma vaga de emprego, você ganhar a vaga porque você tem um currículo melhor. Na regra, vamos dizer assim, no texto, deveria ser isso. Infelizmente, não é assim que funciona, certo? Não é uma coisa tão quadrada, vamos dizer assim, a meritocracia. Por quê? Porque o mundo é desigual. E isso é importante para você jovem aí do outro lado entender. O mundo, ele é muito desigual. Tá ligado? O mundo não é... Você não parte todo mundo do mesmo ponto na corrida. E aí, para explicar melhor isso pro Jamal, eu meio que criei na hora ali uma metáfora que é o seguinte. Falei, Jamal, você imagina dois muros, certo? Dois muros. E você precisa pintar esses dois muros. No final da pintura, você vai ter dois muros vencedores, vamos dizer assim. Agora imagina uma bola de tênis, certo? E uma lata de tinta. E aí você pega e molha essa bola de tênis na tinta e taca no muro. Aí ele vai ter uma mancha. Não vai? Aí o Jamal falou, vai, pai. Aí eu falei, tá vendo? Esse muro, ele está mais próximo de ser pintado do que o muro que não teve a bola de tinta jogada nele. Você entendeu, Jamal? Aí eu falei, entendi, pai. Aí eu falei assim, agora imagina que você pegou uma bacia de tinta, certo? Pegou uma bacia de tinta e pegou aquelas bolas de parquinho, de parque de diversões, aquela grandona que você ganha quando participa de alguma brincadeira. Aí você molhou na tinta e tacou nesse muro. Aí vai acontecer o quê? Ele falou, vai ter uma mancha bem maior no muro. Eu falei, pois é. Esse muro está muito mais próximo de estar pintado do que o muro que está em branco. Ou seja, os dois muros não estão largando na mesma. Então, se você chamar dois pintores para pintar um muro, o muro que já tem mais tinta vai ser pintado primeiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, porque no Brasil, tudo é levado a coisa política, certo? Então você tem o lado esquerdo que diz assim, nossa, é um absurdo, e a luta de classe, o caralho a quatro, e as pessoas não existe meritocracia, porque as pessoas não partem do mesmo ponto, e tem o riquinho, não sei o quê, e usa isso como arma política para tentar te convencer que ao invés de que a sua vida seja um pouco mais fácil, que você tenha que ascender, você tenha que prejudicar o outro. O outro nem sempre tem culpa de estar com o muro mais pintado do que o seu. Eu vou dar um ótimo exemplo aqui. Eu vou, de novo, usar o exemplo do Jamal. A gente pega o ônibus, certo? Lá na cidade de Tiradentes e demora 1h30 para chegar aqui no centro, certo? Então, por dia, um garoto que nem o Jamal, ele perde 3 horas da vida dele. O que o pai dele fez? O pai dele foi lá e construiu o que eu chamo aqui de um barraco de luxo aqui no terreno que eu já tinha meu ferro velho. Então a gente passa a semana inteira aqui no centro. Então ele ganhou 3 horas. Boa parte dos moleques de 12 anos lá da vila não tem essa mesma sorte que ele. Entendeu? Boa parte dos moleques lá da vila não tem acesso às coisas que o Jamal tem. Não tem acesso nem às trocas de ideia que o Jamal tem com o pai dele. Hoje eu estava falando pro Jamal não só sobre meritocracia, mas também sobre investimento de bolsa, como especular e como muitos caras ganham dinheiro sem fazer porra nenhuma. Porque ele pergunta, eu assisto a série Billions e ele tava falando assim pra mim, pai, o cara do Billions, ele deve ter várias empresas, né? Eu falei, não, ele não tem empresa nenhuma. No caso dele é o contrário, ele só simplesmente põe uma grana em cada empresa e ao mesmo tempo ele não precisa participar da administração de nenhuma, ele não perde tempo com a administração. Ele ganha simplesmente jogando, injetando dinheiro naquelas empresas. Aí eu dei o exemplo pra ele como se eu tivesse botando meu dinheiro no ferro velho de um camarada nosso aqui. E tipo assim, o moleque tem 12 anos e tava aprendendo comigo sobre como ganhar dinheiro com ações, como ganhar dinheiro guardando o seu dinheiro, como ganhar dinheiro investindo o seu dinheiro. Nem sempre
você, quando os preços, lógico, eu estava dando o exemplo da sucata, que é onde eu domino, então eu estava falando para ele, ó, Jamal, hoje a sucata, o seu pai vai vender ela a R$1,30, teve vezes em que o seu pai vendia a 20 centavos, e mesmo assim o seu pai lucrava nos dois cenários, eu estava mostrando como lucrar na alta e na baixa. Ele só tem 12 anos, é óbvio que isso não vai entrar e grudar na cabeça dele. Mas pensa bem, só do fato de eu ter ventilado isso na cabeça dele vai fazer com que no futuro, se ele precisar dessa informação, ela já tem um pouquinho dela grudada na cabeça dele e ele não vai ser tão difícil de assimilar como vai ser difícil para assimilar um moleque que nunca nem falou sobre isso. O grande problema da meritocracia é que ela só funciona na prática mesmo quando você entra numa empresa pequena, porque quando você entra numa empresa grande, entendeu? Ela já está tão grande essa empresa que os cargos altos, vamos dizer assim, de pessoas que estão acima de você, ele não é o cargo do chefe chefão. Ou seja, pessoas com uma hierarquia menor vão decidir mais o futuro da empresa do que o cara que está numa hierarquia maior. E muitas vezes ele pode simplesmente não te subir de cargo porque ele não foi com a tua cara. E dane-se se você é um ótimo profissional. Mais uma vez eu vou dar um exemplo de vida meu aqui, que foi o seguinte, quando eu entrei na Drogaria São Paulo, tinha o gerente que era negão, lembra que eu sempre falo desse gerente negão? Entrou eu e um moleque branco, eu não precisava trabalhar, eu tava trabalhando porque minha mãe não queria um filho vagabundo, então ela falou, arruma um emprego e dane-se. O moleque que entrou junto comigo, ele precisava trabalhar, ele queria trabalhar, entendeu? Então ele tava ali pelo trampo, ele tava se esforçando ao máximo. Mas para quem que o gerente estava dando um pouco mais de boi? Pro moleque que parecia com ele, o moleque negro. Entendeu? O moleque negro que na cabeça dele ele pensou, pô, esse neguinho aí eu vou ajudar ele porque no meu passado foi difícil pra mim, é mais ou menos assim, entendeu? No meu passado foi difícil pra mim, então não quero que pra ele seja tão difícil, blá, 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 blá. Mas no final das contas, de certa forma, eu não tinha mérito nenhum de estar ali, eu nem queria estar ali. Mas eu percebi que o gerente queria muito me ajudar. Lógico, eu era um moleque idiota também e, tipo, tava cagando pro mundo. Mas você entendeu onde a meritocracia às vezes não funciona? Se fosse numa empresa menor, o dono da empresa teria visto que o moleque branco trabalhava muito melhor do que eu, o moleque negro, e teria dado muito mais valor pro trampo dele, não pro meu. Já comigo aconteceu o contrário. Esse é o foda da meritocracia. Do lado direito, sabe o que vão vender pra você? Do lado direito vão vender assim, porque toda a meritocracia é o que funciona, a meritocracia é o canal e tal. Aí vai sempre pegar um exemplo de um jovem ou dois que estourou por qualquer motivo, entendeu? Vai falar assim, tá vendo? Esse aqui é um ótimo exemplo que a meritocracia é maravilhosa e não sei o quê. Tá, irmão, é maravilhosa, mas é assim. Nem com todo mundo é assim, tá ligado? Tem nego que vai ter que enfrentar essa 1h30 de condução todo dia. Por que eu digo 1h30? Porque eu e o Jamal é o seguinte, a gente pega o primeiro busão, o primeiro trem, certo? E a gente tem mania de andar a milhão nesse meio de caminho. Tipo assim, pra eu descer do busão ó, até o trem, a gente tem mania de andar quase correndo. Então é 1h30. Porque pra quem anda só um pouquinho mais devagar, são 2 horas. Ou seja, 4 horas perdidas do dia. Nem todo mundo vai ter um pai que vai encher o saco para que você invista o seu dinheiro em querer aprender mais, em querer ter educação, entendeu? Em ter educação, que eu digo assim, investir em livro, essas coisas, em curso. Eu sou um cara que está constantemente aprendendo e eu mostro isso para os meus filhos. É o comum um filho meu falar assim para mim, pai, que é isso que o senhor está assistindo? Eu falei, não sei, mano, um dia isso pode ser importante para mim. Hoje não é, hoje só é o meu lazer, mas muitas vezes na minha vida aconteceu de coisas que eu assisti ou coisas que eu li só por lazer, se tornaram o meu ganha-pão, se tornaram o jeito que eu fiz dinheiro no futuro. Entendeu? É isso que eu queria falar pra vocês sobre meritocracia, porque é o seguinte, lado esquerdo e lado direito vão te vender uma imagem distorcida, mentirosa e exagerada, tá ligado? Mas o que você tem que entender é o seguinte, invista muito em você, muito, muito. Para de perder o seu tempo com coisas idiotas e começa a fazer curso. E hoje em dia você tem o boi de fazer curso online. Na minha época, curso era no IUB, Instituto Universal Brasileiro, que nada mais era do que um curso que vinha por correspondência. Exigia muito mais de qualquer coisa sua. Entendeu? Adquira conhecimento, certo? Para depois você ficar com essa cabeça de eu vou investir em não sei o quê, eu vou investir em ações, eu vou investir em não sei o que lá. Não, invista aqui, ó. Certo? Porque você tem que entender o seguinte... No mundo de trabalho, no mercado de trabalho, você não passa de um produto. Não faz diferença entre você e essa garrafa, certo? Você está ali para dar lucro. E todo patrão que você tiver só vai te ver como um produto que dá lucro. O que ele quer de você é que você dê lucro para ele. E isso não está errado. E eu vou te provar por que não está errado. Não está errado porque quando você contrata alguém ou quando você pede o serviço de alguém, você quer a mesma coisa. Certo? A mesma coisa. Para você não tem um ser humano lá do outro lado. Para você tem
Alguém fazendo as suas vontades porque você está pagando. Um exemplo disso, eu vou pedir uma pizza. Eu quero uma pizza de calabresa com cebola, meia calabresa com cebola e o outro lado com mussarela, certo? Uma pizza de mussarela. Eu não quero que chegue uma pizza faltando queijo, ou chegue uma pizza torta, ou chegue uma pizza isso e aquilo. Eu tô pagando. Não me interessa como foi o dia do pizzaiolo, não me interessa como foi o dia do motoboy. O que me interessa é que eu paguei e eu quero. A mesma coisa é o seu patrão. O seu patrão, ele pagou, ele quer que você volte dinheiro dando lucro para ele. É simples assim o mundo. Então a meritocracia existe? Existe, mas na maioria das vezes em locais pequenos, onde o dono ainda conhece o cara mais baixo da hierarquia da empresa. No momento em que o dono não faz ideia de quem é o cara mais baixo da hierarquia da empresa, muito provavelmente você vai subir não porque você é realmente bom, e sim por causa de outros atributos. E aí é aquilo, meu amigo. Aí vai do seu conhecimento, vai do seu conhecimento de saber lidar com as pessoas, vai do seu conhecimento de muitas outras coisas. Você entendeu? Então pensa bem no muro, certo? Porque muita gente vai chegar na sua frente, então você vai ter que se virar para pintar esse muro mais rápido. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Amanhã tem resenha de pai e filho. Por favor, deixe seu comentário sobre esse assunto aí, porque ajuda bastante para eu fazer um conteúdo ainda melhor para vocês. É nóis.